E aí, galerinha, vamos continuar, né? Dando continuidade aqui com o nosso segundo vídeo, com o nosso segundo vídeo aula. Iremos falar sobre a importância, né, do viajar. É importante viajar? Existem diferentes maneiras de se fazer uma viagem também. Como nós estamos falando sobre o gênero relato de viagem, o que eu trouxe para vocês, né? Eu trouxe aqui um texto onde um velejador, né, chamado Amir Klink, ele vai, ele traz a opinião dele sobre a importância de viajar. Para ele, viajar é tudo isso aqui, certo? Eu, eu não vou ler esse texto para vocês. Por que que eu não vou ler? Porque eu vou precisar que daqui a pouquinho vocês façam uma interpretação a partir desse texto. E se eu fizer a leitura, é óbvio que eu vou interferir na interpretação de vocês. Então, assim, eu quero que vocês leiam, que vocês tenham bastante atenção ao ler tudo que o Amir Klink diz aqui sobre o ato de viajar. Para ele, viajar é isso aqui, certo? Ele, ele diz, olha, viajar para mim é isso. É só uma parte aqui que ele diz, né? Que ele dá um destaque, que ele diz que não viajar por meio de imagens, de livros, de TV, não, ele fala da viagem, de sair mesmo, né? O físico ali, sair e viajar. Então, vocês vão ler atentamente esse texto para que, né? E aí, antes de eu dizer o que é que vocês vão fazer sobre esse texto aqui, sobre o que o Amir Klink diz com relação a importância do viajar, eu trouxe algumas informações sobre o Amir Klink, né? Por que que ele fala tanto? Por que, professor, que você trouxe um texto sobre o Amir Klink? Klink? Quem é ele? O que ele faz? Ele viaja. Vocês podem ver aqui, né, nessa breve biografia, que a vida dele é uma vida, vamos dizer assim, totalmente voltada para a questão da viagem. Ele gosta de viajar. Viajar para ele não é algo, vamos dizer assim, não é só esporte, não é algo, faz parte da vida dele. Ele tem referência para falar sobre viagem, sobre relatos de viagem. Ele tem um dos relatos de viagens assim mais, talvez, completos, né, que a gente possa ter como um referencial, né, das viagens que ele faz e esses relatos que ele mostra dessas viagens também. Então, aqui são algumas informações que vocês podem, né, que vocês vão certamente fazer a leitura das mesmas. E o segundo feedback, o que é que você vai fazer? Você vai dizer se você concorda com a opinião do velejador Amir Klink sobre a importância de viajar. E aí você vai justificar a sua resposta. Você vai voltar aqui, a opinião dele é essa. Aqui são as informações sobre ele, né? Sobre o autor do texto, Amir Klink. Por que que ele tem referência para falar sobre a viagem, né? Eu não trouxe, não coloquei essa opinião aqui de qualquer. Não, eu coloquei porque eu achei o nome dele bonito. Não, ele tem respaldo para falar sobre o ato de viajar, né? Porque ele viaja muito, ele conhece, ele conhece, né? Conheceu muitos lugares, ele tem referência e respaldo para falar sobre todas as particularidades, todas as descobertas que envolvem o ato de viajar. Então, você vai vir aqui e você vai reler atentamente, muito atentamente, a opinião dele sobre a importância do viajar. Você vai ler e aí você vai para o seu segundo feedback dizer, você concorda com a opinião dele? Sim, concordo por isso, por isso, por isso. Não, não concordo por isso, por isso, por isso. Ok? Como é que você vai fazer isso? Você vai dar a devolutiva lá no WhatsApp. Você vai escrever lá no WhatsApp.
Precisa ser no caderno e tirar foto? Não, você pode escrever lá no WhatsApp mesmo. Não precisa ser necessariamente no caderno. Ah, mas eu quero escrever no caderno e tirar a foto e postar lá. Fique à vontade. Exemplificando o gênero relato de viagem. Leia com muita atenção os trechos de 2 relatos de viagem a seguir. Vamos lá. Eu tenho um primeiro relato aqui que eu também não vou ler, porque eu também vou precisar que vocês leiam e que vocês posteriormente façam a interpretação. Por isso que eu não vou interferir nessa interpretação. O primeiro trecho desse relato foi escrito, né, por um homem chamado Pero Vaz de Caminha e o outro, para, vamos dizer assim, contextualizar mais ainda, pelo Amir Klink, certo? Então, são 2 trechos que vão exemplificar aqui um relato de viagem, trechos de relatos de viagem, certo? O primeiro do Pero Vaz de Caminha e o segundo do Amir Klink. Eu não vou dar informações sobre, não, porque eu quero que vocês leiam com muita atenção, prestem atenção, se apropriem mesmo das informações que aqui tem, né? A narrativa, só relembrando as duas tipologias, a descrição e a narração que é feita em cada um dos trechos, certo? E aí nós já chegamos no nosso terceiro feedback, ok? Como é que você vai fazer? O relato de viagem, ele nos faz querer estar aí a um lugar visitado, né? Ao lugar que foi visitado, que foi relatado, no caso. Isso mesmo, são muitos acontecimentos e lugares descritos por meio de um relato de viagem. Quando você lê, você, com certeza, você viaja junto, né? Com o autor que fez aquele relato. Tome como referência os 2 trechos dos relatos de viagem dos slides anteriores, do Pero Vaz de Caminha, e aí eu vou voltar aqui, tá aqui, e do Amir Klink, e tá aqui, certo? E aí você, o que você vai fazer? Você vai dizer em qual deles, né, você gostaria de ter feito parte da viagem narrada e descrita. E você vai justificar, claro. E aí você vai dizer, não, eu gostaria de ter participado dessa viagem aqui, a viagem que o Pero Vaz de Caminha fez e que ele, por meio desse trecho, está descrevendo aqui essa viagem, narrando e descrevendo. Não, eu gostaria de ter feito essa viagem aqui, na qual o Amir Klink participou e ele, né, aliás, ele fez, participou não, ele fez, ele relatou. Aqui está descrevendo e narrando, ok? E é isso. No terceiro feedback é só isso que você vai fazer. Claro que você precisa ler os 2 trechos atentamente e se posicionar mesmo assim, né? Em qual dessas viagens você gostaria de ter participado e por quê? Né? Por meio dessa narração e dessa descrição que foi feita aqui. Ok? Entendido? Qualquer dúvida é só perguntar lá no WhatsApp. Só para não esquecer os elementos da estrutura de um relato de viagem, a situação inicial, né, que é a composição desse cenário da narrativa e da apresentação de seus personagens marcado pelo uso de textos descritivos e adjetivos. Desenvolvimento, focado na ação da narrativa, marcado pelo pretérito perfeito no verbo, que é um passado, né? O enredo, que são as ações, os fatos que vão ser vivenciados. O espaço, né? Que são os lugares onde as pessoas vão andar, vão circular, vão... O foco narrativo, que vai ser claro em primeira pessoa. Tempo, que vai ser um tempo cronológico. Os personagens, claro, as pessoas que vão participar dessa história, dessa viagem, no caso. O clímax, né? Toda viagem tem aquele momento. Aquele momento de, sei lá, de maior tensão mesmo, né? O uso dos verbos de ação. Uso de verbos de ação pode ser acontecer nesse momento de discurso direto, sei lá, uma discussão, uma fala, alguma coisa pode ser retratada, e o discurso indireto. O desfecho, que no caso é o final da viagem, o encerramento do relato lá, concluindo essa viagem. Ok? É isso, né? É um conteúdo que você vai dar esse feedback, dar essa devolutiva. Para isso você vai ter que, né, como ficou bem observado aqui,
você vai ter que, só retornando aqui um pouquinho para vocês entenderem, né? Só um instantinho, bem rapidinho. Então, você vai só ver, primeiro, a opinião do Amir Klink, o que ele vai dizer sobre a importância do viajar, e aí você vai dizer se você concorda ou não, justificando, e o nosso terceiro feedback é para você ler os dois trechos, né? O trecho do relato de viagem, dessa viagem que o Pero Vaz de Caminha estava, e da viagem também do Amir Klink, que você vai dizer em qual dessas viagens você gostaria de estar, por quê? Justificando, ok? É isso, né? Ficamos por aqui, vocês irão para o grupo de WhatsApp, irão dar essas devolutivas por meio dessas perguntas, do feedback, irão fazer perguntas, tirar mais alguma dúvida, e a nossa interação vai ser lá no grupo de WhatsApp agora, ok? Um cheiro no coração de cada um, fiquem com Deus, fiquem em casa, vamos interagir lá no grupo de WhatsApp, tá certo? Valeu, galerinha, cheiro!